Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para ter a sua companhia. Estamos aqui no estúdio da Vibe Mundial, eu e a Lídia Noé. Bem-vinda, Lídia. Bom, eu tô bem, e você? Eu tô ótima, mais uma vez aqui, muito feliz. Muito feliz, né? Eu também tô feliz de te ter aqui. A Lídia, doutora Lídia, ela é nutricionista e psicóloga, ou seja, ela é psiconutri. Psiconutri. Ela é psiconutri. Ela desenvolveu um método de trabalho que une exatamente essa abordagem da nutrição com a psicologia, ou ao contrário também. Exato. Depende, né? Tá tudo unido. Tá tudo unido, não tem como. Você pode nos acompanhar. Esse vídeo vai estar disponível para você no YouTube. É só acessar Samira Chaine. Você vai poder ouvir, ver, mandar pergunta. A gente manda para a Lídia, ela responde depois. Com o maior prazer. Lídia? Lídia, a gente está numa época do ano onde a gente corre. O emocional fica agitado e a gente está se preparando para as festas, né? Então a gente sabe que logo, daqui a alguns dias, temos aí a festa de Natal, aí depois temos a festa de Ano Novo, aí temos férias, vem o verão, muita gente está de férias, tem as férias escolares, aqueles alunos que deram aquela pausa, agora estão mais relaxados, talvez não muito. Essa é uma época do ano que a gente pode ter muitos escapes em alimentação, nas emoções. A gente acaba trazendo um combo de informações e a gente aproveita esse momento? Sim. O que eu percebo, né, ao longo dessa jornada de 13 anos aí atendendo pessoas no consultório? Quando vai chegando essa época do ano, primeiro, a procura do consultório, ela aumenta muito, porque as pessoas elas começam também a querer se preparar para as férias, por exemplo, para chegar bem, para ficar bem no biquíni, no maiô, quando chegar lá na praia, para quem vai para a praia. Mas tem uma outra coisa também. Quando vai chegando essa época, aqui no Brasil é aproximando o verão. Então, existe uma maior preocupação com o corpo. Existem aquelas pessoas que buscam na última hora soluções rápidas. Mas tem aquelas pessoas também que experimentam algo. Você falou da vida corrida. O que eu percebo? Até no dia a dia, quando chega o período noturno, as pessoas falam assim para mim: Lídia, o meu problema é a noite. E por que o problema das pessoas é a noite? Quando chega a noite, a pessoa chegou em casa, ela relaxa do trabalho, das tensões do dia, é a hora onde ela entra em contato com as emoções dela. É a hora onde ela entra em contato com os problemas que ela está vivendo na vida pessoal ou até mesmo profissional e que ela precisa resolver. Só que ao longo do dia ela estava no automático, lidando com tanta coisa que ela não parou para pensar nessas coisas da forma como ela para pensar à noite. É onde a ansiedade aumenta e as pessoas acabam buscando os escapes. Quando chega no final do ano, a gente começa a ter os recessos. A gente já começou a ter agora as confraternizações, né? Sim. Confraternização de tudo. E os escapes já começam nessa época. Mas quando vai chegando essa época e as pessoas começam a ter recesso de trabalho mesmo, elas automaticamente, especialmente quem não veio cuidando das suas emoções, quem não veio gerenciando isso, não vinha fazendo terapia, não vinha praticando meditação, não vinha buscando, de alguma forma, por exemplo, trabalhar a sua espiritualidade, que é também uma forma de fazer com que a pessoa consiga gerenciar melhor todo esse contexto, né? Espírito, mente e corpo. Sim. E aí, quando vai chegando essa época, as pessoas entram em contato com uma grande oportunidade de desfrute. Porque agora elas estão um pouco mais por conta de lazer, de diversão. E aí, o que acaba acontecendo? Não é nem o escape, é o balde que elas chutam mesmo e só vão buscar em janeiro quando as férias das crianças acabaram. Né? Aí aquela cerveja que ela não tomou o ano todo, aquela fritura que ela não comeu o ano todo. E acontece muito isso, a pessoa acaba sendo regrada durante o ano em relação à saúde, apesar de todas essas questões que você trouxe. De repente ela não faz a meditação, ela não entra em contato com essas emoções, com essa reflexão que em casa ela consegue, não queria, né? Ela não queria, mas ela acaba entrando em contato. É nesta época do ano também que como é que eu vou te falar? Na hora que a gente chuta esse balde, a gente também lembra do que foi restringido lá atrás? Aí pior ainda. Toda pessoa que vive uma vida de restrições severas, não só de alimentação, quando a gente pega no contexto emocional, se uma pessoa não busca fazer um balanço e não entra em contato com os desejos que ela tem,
Porque, querendo ou não, a comida tá totalmente associada aos nossos desejos, né? Uhum. A pessoa que não entra em contato com esses desejos, até pelo menos para assumir os desejos que tem, na hora que ela para tudo da rotina dela, e se ela veio de uma longa jornada de restrições de vários prazeres, justamente vivendo até uma vida que talvez ela cumpre com as obrigações, mas tem pouca satisfação na vida que ela vem levando. A tendência dessa pessoa é de acabar escorregando muito mais do que uma pessoa que veio ao longo do ano cuidando das emoções, prestando atenção nas coisas que ela gosta e se permitindo também viver coisas que ela gosta. Uhum. Então, quem veio parcelando pequenos prazeres ao longo do ano, não só de comida, mas a comida também. Quando chega agora nessa época, ela entende que é um recesso maior, mas ela não vai com tanta sede ao pote porque ela não chegou com um acúmulo de prazer restringido. Ela dividiu durante o ano. E aí ela não vai chegar parecendo que ela saiu debaixo de um balaio, que ela estava presa e de repente Agora pode tudo. Agora pode... A rotina, então, acaba trazendo esses novos hábitos. Sim. A rotina é importante. Claro, importa o que a pessoa faz de janeiro a dezembro. Agora, se chegou em dezembro até janeiro, se vai ter uma mudança muito grande por férias, por festividades, a pessoa que já teve um cuidado e veio parcelando os pequenos prazeres, o lazer, o descanso, se permitiu comer coisas que ela gostava parceladamente ao longo do ano. Quando chegar nessa época agora, ela não vai ficar desesperada para comer tudo, ela não vai ficar desesperada para poder parar com tudo. Vou parar meu exercício. As pessoas que já têm esse hábito instalado, o corpo dela tem uma química que depende disso, inclusive. A pessoa se vicia em endorfina. Então, se ela para de fazer atividade física e quer ficar um mês sem fazer, ela vai sentir falta, ela não vai ficar bem com isso. Ela vai estar de férias, mas ela vai... Ela vai fazer uma caminhada, ela vai correr na praia, ela vai buscar uma academia que tenha mesmo lá na beira-mar, sempre tem, né? Cidades de praia sempre tem, e funciona em horário especial. Então, as pessoas que já ficaram com esse hábito, elas não vão parar por um mês só porque elas estão de férias. Isso não acontece, não então. Não acontece. Quem já tem exatamente pelo hábito. Exato. E a pessoa que ela não tem esses hábitos, aí sim, ela acaba correndo esse risco maior nessa época do ano. Ou nas férias, em qualquer outra época do ano. Até porque o que acontece? Se essa pessoa procurou o consultório para cuidar na última hora. Ela chegou lá em outubro, novembro, querendo se preparar para dezembro, janeiro. Tá. Essa pessoa teve um tempo muito curto de novos hábitos. Ela tem muito mais chance de chegar agora, dezembro, começaram os recessos, começaram as festividades, vai abandonar exercício, vai abandonar a alimentação que ela estava começando, porque os hábitos que ela tinha antes, eles ainda estão muito mais fortes e enraizados do que os novos hábitos. Por isso que importa o que a gente faz de janeiro a dezembro, e não o que a gente vai fazer de dezembro a janeiro, porque vai ser férias coletivas, vai ser uma boa parte das pessoas vai estar realmente num novo ritmo e vai estar se encontrando com família. Sim. Então, é o que nós adquirimos de hábito e rotina ao longo do ano todo. Mesmo quem continua trabalhando nessa época, que muitos continuam, o ar fica diferente. Tem menos carro na rua, exato. As pessoas já não têm... O próprio ambiente de trabalho não tem a circulação de pessoas que normalmente tem. Exato, porque as pessoas já estão em outro ritmo, não né? é? Boa parte das pessoas já viajou. E essa pessoa que está lá, que ela continua na atividade, ela também pode aproveitar esse momento e até começar naquele momento. Sim. Não, se ela não tem o hábito. Começar sempre, a gente qualquer pode dia. Bastou decidir. É essa decisão que eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de tomar. Porque sabem que a culpa é do calendário. No Brasil, então, onde tem milhões de feriados, é não complicado, é? Acho né, que a culpa é do calendário. Será que é isso também? Tem muito feriado. A gente começa a entrar no ritmo e vem um feriado. Aí tem um feriado que é numa terça-feira e emenda com a segunda. Aí as pessoas começam a pegar... Aí tem de novo. Mas é aí que tá, é o que você está falando. A gente não pode utilizar estes momentos para essas escapadas fora do normal. As escapadas, elas podem ocorrer. Sim, não podem? Claro. E outra, não é a pequena mudança que a pessoa faz. Ó, você sabe o meu ritmo, você estava comentando doidinha. Isso agora. Então, um ritmo intenso nunca foi um empecilho para que eu mantivesse a minha rotina, tanto de exercícios quanto de alimentação saudável. Eu tenho um combinado com meu marido que é, a gente vai num restaurante, sempre as entradas que a gente pede, se tiver, sempre vai ter uma entrada de salada, mesmo que a gente peça uma outra entrada, que seja saborosa, que seja algo fora da nossa rotina. Mas isso é um hábito que a gente tem de longa data.
Então, dessa forma, a gente está sempre em restaurante legal, podendo comer coisas gostosas. Escolhe até melhor o lugar, né? Exato, mas aí, na entrada, se a gente mantém o hábito de consumir os vegetais, na hora que vem o prato principal, mesmo que esteja muito gostoso, a gente não vai passar da conta. Porque já comeu ali aquilo que realmente não pode faltar. O adulto precisa consumir todos os dias pelo menos 400 gramas de vegetais, frutas, verduras e legumes. E eu vejo que, assim, a maior parte da população não chega nem na metade disso. Não chega. É difícil você ver num restaurante um prato que seja metade salada. Que é o ideal. Que é o ideal, né? Metade salada. E comer 3 vezes ao dia, pelo menos, fruta. Fruta. Uma porção de fruta, uma maçã, uma pera, um kiwi. Fruta é um bom lanche, vamos dizer assim? Não pura, porque ela rapidinho vai te deixar com fome. Então, geralmente, quando vai consumir a fruta, vai consumir junto da fruta uma porçãozinha de castanhas. Junto com a fruta? Junto com a Olha fruta. que dica legal. Você que não sabe o que vai fazer. E aí vai ficar mais saciado. Aí, você que não sabe o que vai fazer no Ano Novo, aí no Natal, aí de sobremesa, coloca fruta. E coloca castanha do lado. Sempre tem, né? Ué. Tem as nozes lá da mesa de Natal. Não é fruta de Natal? Dá pra comer. Aproveita essa fruta de Natal que é tão bom e tal. E já que tem esses encontros, né? E a gente sempre tem, a maioria, né? Tem gente que não. Tem gente que realmente a gente sabe que fica sozinho, que não comemora. Ou cada um tem a sua vida. Mas a gente sabe que na maioria sempre tem as reuniões familiares. Aí tem aquela história de que vamos agradar a titia que fez tal prato. Vamos agradar não sei quem que fez tal doce. Só que a partir do momento que a gente tem esses hábitos e esse autocontrole sobre as nossas emoções, aí que entra também, né? Eu acho que aí que tem a união da psicologia com a nutrição. Sim. A gente sabe o que vai comer e o que não vai comer e quanto vai comer. E aí pode agradar a tia, deve agradar, né? Mas não agradar assim, vou comer só para agradar. Coma se você realmente está diante de um prato que você gosta. De algo que faz sentido para você. Porque de verdade, eu vejo quando eu vou rodar em buffet, assim, né? Esse final de semana a gente estava numa imersão lá em Campinas. E aí no hotel, que era o resort, tinha tudo exposto lá no buffet. É olhar o doce que tem lá. Se você vai comer um doce, olha um que você realmente gosta e que você sabe que vai valer a pena. Porque comer por comer ou comer para agradar os outros, isso é muito complicado. Sim. Você virar e falar com a pessoa, olha, nossa, tá com uma cara muito boa, mas não é o tipo de doce que eu gosto mais, mas te agradeço. Falar isso em Minas Gerais é meio complicado. Eu sou mineira e mineiro adora agradar com comida. Então, assim, falar que não é complicado, mas dá para falar. Tem muitas regiões, não só do país, como do mundo, que são muito assim, né? E se você vai na casa de uma pessoa de uma outra cultura, é como se fosse uma desfeita você não querer comer. Mas eu acho que deve ter algum jeito da gente se apresentar de uma forma agradável, sem ofender, né? Claro, e aí entra mais uma vez em questão de emoções. Quantas pessoas eu vejo, e assim, vejo mesmo no consultório diariamente, quando os pacientes na terapia vão falar, quantas pessoas têm dificuldade de se posicionar. O chefe tem dificuldade de se posicionar com seu funcionário, de às vezes dar algum feedback, fazer alguma correção de algo que ele não está gostando. Tá. E fica numa posição um pouco de refém. Até também o colaborador, o funcionário, com dificuldade de se posicionar com respeito para os seus superiores, de reportar alguma coisa que não está legal. Maridos com esposas com dificuldade em se posicionar, em falar. E aí a gente pode pensar em todos os tipos de relações sociais. As pessoas que têm um medo ou uma necessidade, medo de desagradar ou uma necessidade de sempre ficar bem com todo mundo, pode ter certeza, pessoas que agem dessa forma não ficam bem com elas mesmas em muitas situações. Vai ter situações que a gente vai precisar ser firme, amoroso, mas firme. Para tudo. Sim. Inclusive, às vezes, com as nossas próprias vontades, que talvez elas não estão combinando, não estão condizentes com o objetivo que a gente tem de saúde. Porque as nossas vontades também podem estar atreladas a outras questões que também são emocionais, né? Exato, exato.
ou déficit no organismo de alguns nutrientes que pedem determinado tipo de comidinha. Como, por exemplo, uma pessoa que está com baixa de serotonina, porque não dorme bem, porque não tem um intestino que está bem modulado, funcionando e produzindo a serotonina, que a gente produz 90% é intestinal. E aí, a pessoa que não tem essa boa produção de serotonina, ela vai ficar mais ansiosa, porque a serotonina é o neurotransmissor que faz a gente ter a sensação de bem-estar, de bom humor. Uma pessoa com uma baixa de bom humor, de bem-estar, ela vai precisar buscar isso de alguma forma. O nosso corpo, ele é inteligente. Só que o que faz a gente ter uma injeção disso imediatamente? Doce. Doce. E aí, as pessoas que estão com baixa de serotonina buscam mais alimentos doces. Elas têm naquela mesma hora que elas comeram, logo em seguida, aumenta a serotonina, aumenta a dopamina, a pessoa se sente bem. Só que esse tipo de alimento consumido em quantidade maior e com frequência também vai piorar a modulação do intestino, vai fazer o intestino continuar um ambiente ruim para produzir mais serotonina. Vai fermentar ali bactérias que não eram para produzir substâncias boas e vai começar a fazer o quê? Ficar ainda com uma desregulação desse intestino maior ainda. E aí essa pessoa vai precisar de doce de novo e de novo. Quando, na verdade, se ela tiver consciência que a alimentação não está legal, se ela buscar orientação de um profissional também, porque talvez ela não vai descobrir isso sozinha. Sim. Quem está ouvindo a gente vai. Quem vai tá descobrir agora que talvez... Já está pensando, eu tô com vontade de comer doce, tô inflamada, né? Exato. E aí o que vai acontecer? Se corrige a alimentação, é uma questão de tempo, e não é um tempo longo, para que essa pessoa comece a produzir serotonina de forma natural, pela boa alimentação, pelos bons hábitos, porque o nosso corpo, ele é capaz de produzir isso, mas ele depende da gente dar o combustível certo. Sim. Né? E o doce a gente sabe, né? Qual a quantidade? É gostoso, mas é para consumir o mínimo possível. Não é todo dia? Não. E é o mínimo possível, sabe por quê? O mínimo, gente. Não tem só uma questão a ver com o intestino. Você falou da inflamação, tem essa questão da inflamação, que deixa a gente com uma baixa inflamação. E aí tem gente que consome muito doce, aí vai ser uma inflamação maior ainda. Mas não é só isso. Até correlação com Alzheimer, porque o nosso cérebro, todas as nossas conexões de neurônios, elas também dependem de uma boa nutrição para que a gente continue mantendo toda aquela qualidade ali, né? Das conexões dos neurônios, da bainha de mielina, que tudo que vai envolvendo ali, o nosso cérebro, ele é um órgão gorduroso, por isso que a gente precisa consumir alimentos fonte de ômega 3, ou mesmo suplementar o ômega 3, porque isso contribui para uma boa memória, para um bom funcionamento do cérebro. Mas a pessoa que consome muito doce, ela está mais sujeita a começar a causar um dano que vai enrijecendo as estruturas de conexão dos neurônios, e é daí onde vem também uma das origens de Alzheimer. Tá vendo? Não existe a cura, mas existe a prevenção. E isso, quando a gente fala em prevenção, não tem época do ano. É o quanto antes a pessoa puder cuidar da saúde. É agora. É pensar que a gente quer ter uma longevidade saudável e pensar que a gente quer chegar à terceira idade mais independente possível pelo maior tempo possível. Imagina, aos 80 anos, independente, conseguindo fazer tudo sozinho, se locomovendo, com um raciocínio bom. Que beleza, não né? É? Mas isso tem que ser pensado o quanto antes. Agora? Agora. Agora, o dia de hoje, daqui a 10 anos, a consequência daqui a 10 anos é o de agora. Exato. Não é? Exato. Existe a culpa do dia seguinte? Não só do dia seguinte, do mesmo dia também. Comeu, já tem o brigadeiro. Passou a serotonina e a dopamina, que é aquela injeção de minutos, porque é muito rápido, que produz no nosso corpo. A pessoa já começa a perceber o que ela fez. Porque como é um pico desse neurotransmissor que faz ela se sentir bem, daquele prazer ali logo momentâneo, logo em seguida já vem a baixa de novo. E a pessoa começa a prestar atenção no que ela está fazendo. E ela sabe que aquele ato ali de comer coisas, se ela está num foco de emagrecer, de ter mais saúde, ela sabe que aquele alimento que ela acabou se deleitando muito ali, comendo muito, ele não tem a ver com o objetivo que ela está querendo. E eu vejo as pessoas chorarem por causa disso. As pessoas sabem, né? Elas choram no consultório por causa disso. Porque não consegue? Na cabeça delas, elas não conseguem dar esse passo? Então, e aí... Mas aí não é só na alimentação. Eu vejo que isso se estende para outras áreas. Pessoas que têm... Existe uma parte da população que é procrastinador crônico. Tá? Não é uma grande parte, mas... Assim, 90% dos adultos têm algum grau de procrastinação em algum momento, em algumas coisas. Mas 15 a 20% da população são procrastinadores crônicos. Pessoas que são procrastinadores, né? Que adiam e adiam e adiam o que elas precisam fazer...
vão ficando cada vez mais frustradas consigo mesmas. Tá. E não é só numa área. Geralmente elas procrastinam uma mudança que elas precisam fazer no trabalho. Elas procrastinam uma mudança, por exemplo, algo muito sério a se resolver no casamento. Aí elas procrastinam. Algo que elas precisam fazer para cuidar de si mesmas, elas procrastinam. E aí não é diferente na alimentação. A alimentação é só um dos itens. Um dos itens. E isso é bem sério, né? Muito sério. Porque está lidando com a nossa saúde. E todas essas áreas que você falou está relacionada com a nossa saúde. A saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde financeira. Tudo. Não é? Tudo. Tudo isso. Tem um livro do Tim Havecker, que é aquele Os Segredos da Mente Milionária. Lá tem uma frase que ele fala assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. E o sucesso de uma pessoa, ele deixa pistas, ele deixa rastros, né? Se uma pessoa está sendo bem sucedida numa área, de verdade, perenemente, observe como ela faz nas outras áreas da vida dela. Sucesso também, né? Uma pessoa que tem um sucesso perene, porque conseguir sucesso, por exemplo, conseguir emagrecer uma vez, em pouco tempo, a pessoa pode tomar remédio, pode tomar hormônio, pode fazer um jejum absurdo, fazer umas dietas loucas, ela vai conseguir. Agora, observe pessoas que têm sucesso perene, pessoas que conseguem conquistas e elas vão galgando novas conquistas ao longo do tempo. Elas vivem uma jornada de conquistas. Você não vê aquela pessoa assim, nossa, fulana apareceu, explodiu, sumiu. Aham. Dá pra Não entender. estou falando de pessoas que Eu sei. conseguiram algo uma vez por um curto período de tempo e não se sustentou. O sucesso deixa pistas, porque essa pessoa geralmente ela se ama mesmo, ela consegue Sim. se olhar, ela consegue se perceber, ela busca fazer isso, ela não tem medo de olhar para ela. E ela consegue, então, em cada área da vida, ir galgando sucesso. Que lindo, né? É. É legal isso. E a gente foi criado para isso, né? Não Samir? é? Eu acho Foi. que é pra isso, pra todo mundo, né? Não é só pra um ou outro. Não. Tá quase acabando o programa, porque passa rápido mesmo. Quem hoje tá nos ouvindo e tá pensando, nossa, eu tenho que cuidar da minha saúde e eu vou começar imediatamente. Às vezes ela até faz uma coisa ou outra, ela tem uma dieta saudável, ela pratica atividade física, mas ali a mente dela está indo para um outro lado. As finanças dela para outro lado. O relacionamento. Quais que são as suas indicações para essas pessoas, que é quase todo mundo, é muita gente, é a que te procura no consultório, é a que está nos ouvindo, para começar essa trilha e chegar lá no ano que vem, no final de 2023, com boa saúde, num passo a passo legal. Sabe a história que você falou no começo? É de janeiro a dezembro. Exato. Como que é a sua indicação, além de ter um monte de vídeos interessantes que você fala desse dia a dia, né? Desse passo a passo. Eu vou falar o seguinte, assim, abram bem o coração pro que eu vou falar, mas fujam de atalhos, tá? Fujam dos atalhos. Por que o mercado eu vou falar o mercado mesmo, tá? Pode O falar. mercado de emagrecimento, ele é algo que existem tantas e tantas vertentes com tantas possibilidades, porque nós temos mais de 60% da população com sobrepeso e quase 30% da população com algum grau de obesidade. Então, quer dizer que mais da metade das pessoas que a gente encontrar por aí, elas estão hoje precisando cuidar dessa parte, precisando emagrecer. Só que é uma oportunidade de negócio de várias formas. Então, tem muitos atalhos sendo oferecidos. E aí, acaba que o meu trabalho, graças a Deus, eu sou grata a Deus pelo dom, pela vocação mesmo, de não trabalhar com os atalhos. Porque a pessoa que chega a buscar o psicólogo ou que chega a buscar o nutricionista, é como se fosse assim, não é a última coisa que ela chega a procurar. Primeiro, ela vai procurar todo tipo de atalho que resolva o problema para ela. Sim. Até ela perceber que enquanto ela mesma não decidir dar o passo de lidar com as coisas que ela vai precisar mudar nela, ela não vai conseguir ter esse sucesso perene. A jornada vai começar e vai parar por qualquer razão. Agora, quando uma pessoa busca o autoconhecimento e ela se torna um bom gestor emocional, aprende a lidar com as emoções e aprende a ter o domínio próprio, e quando a pessoa também, tendo domínio próprio, ela tendo amor próprio, ela não vai desistir, seja de ter um financeiro melhor, seja de ter o relacionamento dos sonhos, seja de ter o corpo que ela sempre quis ter e que agora ela sabe se gostando que ela merece ter. E também não vai desistir de nada. Por quê? Porque agora ela tem domínio próprio. Então, fuja dos atalhos. Procure realmente
a jornada que você vai pagar um preço, mas esse preço ele vai perdurar para sempre. Não é uma coisa que você vai fazer agora e que daqui a pouquinho você vai perder tudo. Porque depois que você aprender a ter domínio próprio, você vai ser capaz de lidar com o desafio que for e você vai vencer. É o autoconhecimento. É a chave. É se a conhecer, se aceitar e mudar. É isso Muito mesmo. bem. E o programa terminou. Voou, hein? Voou. Nossa! Foi ótimo. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, qual é o caminho? Pode me contactar pelo telefone 011 Hum. 91058 8267, que é o meu contato da clínica. Pode repetir. Código 11. 91058 8267. E também nos meus canais. Ó, eu tenho um podcast que chama Bem Dispostos Cast, onde eu falo de desenvolvimento pessoal, de saúde, de espiritualidade. Tenho o meu canal no YouTube com o meu nome, Lídia Noé. E nas redes sociais, procure também por Lídia Noé. No Instagram, Lídia Noé 1. Lídia Noé 1 no Instagram, Lídia Noé aí nas redes sociais. Isso. E tem o Bem Dispostos Cast. Vou repetir o telefone, código 11 91058 8267. Código 11 91058 8267. Isso. Terminamos. Terminamos, foi ótimo. Sucesso pra você. Para você também. Obrigada. Feliz fim de ano, feliz Natal, feliz ano novo. Pra nós. Boas festas, 2023 daqueles que eu sei que será. Amém. Já Vai é, ser, né? Já é. Já Amém. é, já tá todos que plasmado. estão acompanhando a gente também. Para todo mundo. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.